Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com a nossa rodada de perguntas, rodadas de resposta. Hoje eu estou com uma presença mais do que especial aqui comigo. Para você que não conhece ainda, esse aqui é meu pai, meu pastor, meu amigo, meu irmão. Esse daqui é tudo na minha vida. Através dele eu fui alcançado, através dele eu fui alcançado para Jesus. Ele alcançou a minha sogra, que alcançou a minha esposa, que alcançou a mim. E agora eu estou aqui trazendo esse vídeo para você, para que a sua vida também seja alcançada. Então olha que coisa linda que Deus faz nas nossas vidas. É algo tão espetacular que a gente vai passando de gerações em gerações, gerações que vão fazer parte daquela geração escolhida por Cristo Jesus, aquela geração que vai viver com Cristo. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido pastor Barnabé, nosso paizão, nosso pastor Barnabé, que eu posso chamar de pai realmente, que mora aqui no meu coração. Dá um alô pro pessoal, pastor. Boa tarde, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que a paz do Senhor possa acompanhá-los em tudo que você estiver fazendo, amados. A paz de Deus, a paz, amados irmãos, que nos consola nos momentos tão difíceis. Shalom, shalom, amados irmãos. É uma honra e um prazer estarmos juntos. Você está vendo, só pela saudação você já sentiu o que é a energia de Cristo aí para você, né? Só pela saudação você já está entendendo. Seja bem-vindo, pastor, nesse trabalho lindo que a gente tem feito, que a gente tem se colocado à disposição para Deus, para que Deus possa usar as nossas vidas. E principalmente esses quiz, essas rodadas de pergunta que nós estamos aqui fazendo, é para que a gente possa conhecer a vida dos servos do Senhor, aqueles que têm sido usados, aqueles que têm sido aqui instrumento nas mãos de Deus, aqui neste lugar. E hoje vocês vão ficar impactados aí com a história desse homem e tudo que ele já fez na caminhada com Cristo. E acima de tudo, aquilo que nós vamos falar aqui hoje vai servir para você e ainda vai servir para muitas pessoas que você conhece. Às vezes você tem pessoas que estão aí na caminhada com Cristo, que precisam se edificar, precisam ouvir algo maior, e você tem agora a oportunidade de trazer este vídeo para essas pessoas. Então não deixe de nos acompanhar, acompanhe o nosso canal, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber outras mensagens que nós vamos trazer e encaminhe esta mensagem para aquela pessoa que você sabe que precisa, pois o tema de hoje nós vamos falar de pastoreio. Olha quão importante é esse tema, gente. Pastoreio. Como é a vida de um pastor? Nós estamos aqui diante de um pastor e esse pastor aqui, eu vou falar para você, é algo especial. Não é porque é o meu pastor também não, mas é quem conhece, quem tem a oportunidade de conhecer, sabe que é um pastor, e eu posso falar pastor de boca cheia ainda. Então, nós vamos ter aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida dele. E eu quero começar com o senhor já com a primeira pergunta, porque nenhuma caminhada com Cristo se inicia sem um início. Amém. Então, como que foi quando o senhor aceitou Jesus? Como que o senhor conheceu Jesus? Quantos anos o senhor tinha? Da onde surgiu a sua caminhada? Amém. Eu, graças a Deus, sempre tive o privilégio, de ter uma comunhão, uma vivência com Deus muito próximo. Desde criança, eu sentia assim algo sobrenatural, algo especial. Eu lembro que eu ainda, quando muito criança, vindo de uma família, todos católicos, eu com 10, 11 anos de idade, nós mudamos do sítio, para a cidade. E para o bairro que eu mudei, no fundo da minha casa, tinha uma igreja evangélica. Eu nem sabia, nem tinha o sentido do que era. E naquela igreja cantava
alguns corinhos, né? Algumas músicas lindas, e eu já ia lá no fundo, atrás era um muro muito alto, né? E eu ia lá e ficava ouvindo, e aquilo me encantava, eu falava, meu Deus, que hinos lindos, né? Lá no Motoré a sardia, mas não queimava, mas eu não entendia, era muito criança, nós não éramos ensinados nem nada, mas aquilo queimava no meu coração. E aí o tempo foi se passando, e eu tive várias experiências, tá? Assim, com religião, digamos assim, tá? E passei em várias denominações, ensinamentos, que nada daquilo me preenchia. Eu falei, não tem um vazio, não é isso, não é isso que eu estou procurando, não é esse Deus que eu estou procurando. E aí, aos 23 anos, eu trabalhava numa empresa, né, chamada Embratel, e aos 23 anos, recém-casado, eu me mudei, eu era de Bauru, fui para Presidente Prudente, fui transferido para Bauru. E aí, nesse ano de 1982, quando eu fui transferido, Deus havia feito um rebuliço ali naquela empresa. E muitas pessoas ali se converteram. Muitas pessoas, muitos amigos, grandes amigos meus, né? Como o Paulo Gejão, o Neri, o Geraldo, né? O Peter, né? Então, muitas pessoas se converteram. E eu fui convidado a ir numa igreja evangélica. Basicamente, o meu primeiro contato. E chegando lá, tá? Eu fui grandemente ministrado. O Espírito Santo de Deus tocou meu coração. E eu percebi que ali eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Amém. Aos 23 anos. Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu estou procurando, é esse Deus que eu estou buscando. Passou-se então 10 anos do primeiro contato aproximadamente, até que o senhor pudesse realmente ter a oportunidade de experimentar quem realmente é Deus. Quem realmente é esse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém. Que legal. E aí depois desse tempo, quanto tempo o senhor levou, né? Uns 23 anos, já com a caminhada com Cristo, acredito que daí muitas coisas aconteceram, né? Quanto tempo o senhor levou para o senhor entender que Deus tinha um chamado maior na sua vida? Amém. E aí, tá bom. Aí eu comecei a caminhar nesta igreja, né, evangélica, não sei se é ético falar. Pode falar, não tem problema não. Uma igreja lá em Bauru, uma grande igreja, sabe? Uma igreja assim, muito discreta, com muito amor, que realmente serve a Deus sem desejar se aparecer, que chama CMC, Comunicação e Missão Cristã. E ali eu comecei a minha caminhada. E ali humildemente, tudo que era chamado, olha, vamos limpar o terreno da igreja, eu estava lá. Vamos servir o café para os pastores, eu estava lá. Olha, qualquer movimento, olha, vai ter um encontro, um culto, uma vigília lá na chácara, eu estava lá, sabe, com grande alegria, de forma assim extremamente prazerosa. E isso aconteceu durante 20 anos. Durante 20 anos? 20 anos, de 1982 até 2002. Aí no início de 2002, o amado pastor, né, Abílio Chagas, né? O meu pastor está com 90 anos e ele ainda canta, dança no culto, gente, que coisa maravilhosa. E ele fez um discipulado, tá? Ele fez um discipulado visando a formação de líderes para o ministério. E eu participei desse discipulado. E nesse discipulado ele ensinou algo, sabe, que me animou e me despertou verdadeiramente para o chamado. Ele falou, olha, nesse ensinamento, em resumo, ele falou assim, olha, quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Nós não temos o poder de convencer ninguém. O que nós fazemos é lançar a semente. Nós lançamos a semente, nós plantamos e Deus dá o crescimento. Porque o meu temor era esse, de falar com as pessoas e as pessoas não virem até Jesus.
de ficar com uma culpa, me sentir ineficaz e ineficiente. Depois desse ensinamento, algo despertou. Falei, então é fácil. Então fica fácil fazer. Você só lançar a semente, né? Eu faço essa parte. Deus dá o crescimento. Deus vai fazer com que a pessoa já chegue até Jesus. Então eu quero. Então eu vou para essa caminhada. E nesse discipulado despertou esse desejo no coração de falar desse Jesus maravilhoso. Sim. A gente sabe que durante a nossa caminhada, não necessariamente a gente com um chamado pastoral ou algo do tipo, o ID é para todos, né? Isso. O ID é para todos, e todos nós temos essa missão de levar o Evangelho de Cristo, né, para todas as criaturas dessa terra. Mas o senhor levou esse 20 anos para entender isso, né, de forma completa, e ainda não foi o momento de o senhor se tornar ali um pastor. Não. Ali ainda não foi o momento do pastoreio, né? Ainda houve mais uma preparação após isso ainda. Com certeza. E aí, num dia, numa noite, teve uma vigília lá na chácara, né, em 2002, em julho, né, que estava frio, né, em julho. E eu era professor, né, no Liceu Noroeste, e eu falei, poxa, depois do término do trabalho, então eu vou para essa vigília, né? E chegando nesta vigília, estava lotado, tinha muitas pessoas e muito poucos lugares, né? E aí tinha um lugar que era do lado de um rapazinho de 16 anos, um menino, né, de 16 anos. Eu falei, eu vou sentar do lado desse menino, né? E aí eu me sentei, né, que viria a ser o meu pastor, que é o meu pastor, o Robson Silva, o bispo Robson, né? E aí, lá pelas madrugadas, os pastores, os dirigentes dessa vigília, falou, agora é o momento de um orar pelo outro, né? E aí eu vi todo mundo saindo, um orando pelo outro e tal. Aí só sobrou aquele menino, né? Só sobrou aquele menino. Aí eu falei, vou orar, né? Vou orar com esse menino. Vou orar com esse menino, né? Amém, mas nem sabia, nem imaginava o que Deus estava preparando, amados. Então, eu, como mais velho, né? Eu perguntei para ele qual que era o desejo dele, qual que era a necessidade. Ele falou, eu vivo, né, a Maziada, começou a ser 16 anos, mas o meu desejo era me casar com ela, porque eu sei que eu tenho chamado, e para exercer esse chamado, eu preciso casar, mas nós somos crianças, o pai dela não aprova, e meu pai também não aprova, né? Então, a minha oração é que para que Deus entrasse com a providência e eu pudesse me casar com a Patrícia. Falei, amém, vamos orar. E o seu desejo? Nós tínhamos tido, né, nós acabamos tendo aí uma decepção, uma frustração, né, não com o ministério, mas com pessoas, né? E acabamos por um curto período nos enfraquecendo aí na fé. Tá? Um curto período depois, coisa de poucos meses eu voltei, mas a minha esposa teve dificuldade assim. Então nesse dia eu falei, a minha oração é que a minha esposa se reconcilie com Jesus, volte para a igreja e volte a caminhar comigo. E aí nós fizemos juntos essa oração. E naquele momento Deus estava selando uma grande aliança. Aí eu orei por ele, pelo pedido dele. Amados irmãos, aí ele orou por mim. Isso era no mês de julho. E no dia 16 de setembro de 2002, eu fui convidado para fazer, porque aí, diante do chamado, eu acabei saindo da CLC e indo para o ministério de 10 pessoas ali no meu bairro. Né? No meu bairro. Eu deixei uma igreja com grande estrutura de 600, 700 membros e fui lá para o ministério com 10 pessoas. Né? E nesse dia eu fui convidado a levar a minha primeira pregação. Eu lembro como se fosse hoje, e a pregação da minha vida, Efésios capítulo 6, de 10 a 12, né? que nós devemos nos colocar a armadura de Deus, né? Para nos prepararmos contra as ciladas do diabo. E é que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
Foi a minha primeira pregação. E eu convidei a minha esposa Cida para estar comigo nesse dia, e ela foi. E nunca mais saiu. Aleluia. Glória. Então foi uma grande resposta de Deus ao chamado. E o Robson, o bispo Robson, né, meu pastor, em dezembro de 2002 foram quebradas todas as barreiras. E ele casou-se com a Patrícia, com a bispa Patrícia, com festa e tudo, com a concordância dos pais e com festa. Amém. Então foi o grande sinal de Deus na nossa vida. Amém. E nós começamos a nossa caminhada na liderança, né? Que lindo, da igreja, que lindo. né? Mas ainda assim, nesse momento, ainda o senhor não estava pastoreando. Ainda não. Tá vendo, meu irmão? Como é difícil essa jornada, como essa jornada é longa, como é complicado. Ainda estava sendo forjado no fogo, né? Fogo, E aí de 2002 até 2006, de 2002 até 2006, nós caminhamos juntos, né? Eu fui ungido a diácono, ungido a presbítero, né? E o Robson, né, foi ungido a pastor, a diácono, não, foi ungido a diácono, a presbítero e pastor. Aos 21 anos ele já era consagrado a pastor. E eu fui consagrado a presbítero, né? E aí no finalzinho do ano de 2006, né, infelizmente houve uma ruptura, né? Mas eu creio que foi com a permissão de Deus, com o antigo ministério, já com o segundo ministério. E aí, 2007, né? 2007, aí aconteceu o seguinte, aí nós começamos a visitar algumas igrejas, tá? Começamos a visitar algumas igrejas, eu fui visitar uma igreja, tá? E como nós tínhamos saído do outro ministério, não levamos nada, não levamos nenhuma cadeira e nem dissemos para ninguém a razão pela qual nós tínhamos saído, tá? Mas o que aconteceu? Eu e a Cida fomos visitar, fazer uma visita numa igreja, e eu não sei se foi o Espírito Santo ou a própria Cida que acabou comentando com alguns irmãos, tá? E chegando lá, tinha um grande povo lá no ministério que nós congregávamos. Que acompanhou vocês para o treino. Acabou. Mesmo sem vocês provocarem isso. Sem nós provocarmos isso, né? Tinha um grande povo, acabou causando um tumulto na igreja da irmã, né? Resumindo, é o reconhecimento das ovelhas diante do pastor, né? Glória a Deus. E aí foi um domingo e causou um tumulto lá na igreja, fomos até advertidos, né? Porque gerou, né, uma situação. E aí, no domingo seguinte, no dia 13 de março de 2007, então o pastor Robson me ligou e falou: olha, Deus está nos chamando, vamos começar aí essa obra, né? Eu falei: vamos, meu irmão. Aí no dia 13 nós fizemos nosso primeiro culto na garagem da nossa saudosa irmã Nelci, mãe do pastor Robson. A mãe do pastor Robson. E ali começou o ministério. Que legal, que lindo. Reconciliar, né? Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Amém. É muito lindo, meu irmão, ver que é uma jornada longa, é uma jornada que ela teve muitas situações acontecendo, de altos e baixos, como é a vida de todos nós, né? Isso. E os baixos nos levam a aprender muito mais do que os altos até, né, pastor? Nos ensinam muito mais, né? Leva a reflexão. Exatamente, a gente amadurece, a gente cresce, né? Então é muito importante. É diante dos problemas que a gente cresce. É isso aí, exatamente. Das dificuldades. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, nós vamos continuar, obviamente, mas eu queria, aproveitando esse gancho relacionado ao chamado, a gente vê que muita gente tem dificuldade de entender como vou entender o meu chamado, como que Deus vai me falar do meu chamado, como eu percebo o chamado. O que o senhor poderia deixar de mensagem para aquele que tem essa dúvida? Amém, amados. A Bíblia nos fala que é o Espírito Santo, né, que nos convence, né, amados irmãos? Então, o Espírito Santo coloca no nosso coração,
né, esse desejo, esse chamado, e aí o que acontece? Ele vai criando situações, vai criando circunstâncias para nos levar ao objetivo que Deus quer de nós. Tá? O nosso papel, o nosso único papel é obedecer e não impedir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós colocamos dificuldade, falando, não é a hora, não é o meu chamado, será? Mas deixa, só isso, o Espírito Santo conduzir, meu irmão. Ele conduz naturalmente, foi que em momento algum a gente forçou a circunstância, a gente pediu, reivindicou alguma coisa, nada, nem que sim e nem que não. Só nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. Ele foi nos levando, nos dando o caminho, a direção, até nós chegarmos aí no ponto, né, que Ele deseja que nós estejamos. Amém. Isso é muito lindo. Deixe-se usar. Deixe o Espírito Santo comandar tudo, que tudo dá certo, né? Que tudo funciona. Pastor, a gente está vivendo aí certas situações, né? Eu sei que daí depois de tudo isso que aconteceu na vida do senhor, isso que o senhor acabou de compartilhar, vocês acabaram tendo a decisão de abrir uma igreja na terra natal do pastor Robson, né? Exatamente. Só que de vez do pastor Robson ser a pessoa que foi lá começar o trabalho e desenvolver todo o trabalho, o senhor foi escolhido. Conta pra gente como que foi isso, então. Porque então, na realidade, é o seguinte, né? Deus usou os espias, né, meu irmão? Como no caso, né, do nosso irmão Josué, Deus mandou alguns espias na frente. Então, isso, Josué e Caleb foram os espias que foram lá espiar a terra. Então, os nossos espias, antes de eu vir, vieram alguns espias. Vieram o presbítero Antônio, né? E a nossa saudosa irmã Nelci, que são os pais do Milton Robson. Veio o irmão Marcelo, o irmão Débora. Veio hoje o pastor Celso, o pastor Gabriel, a pastora Natália. Veio o irmão Rafael, né? E mais alguns, o pastor Vano, e a pastora Beth, né? Então esses foram os espias. Eles vieram primeiro. E chegando lá na terra, eles espiaram a terra, iniciaram lá um trabalho e falaram, olha, a terra é boa, mas tem gigantes. A terra é muito boa, a terra é muito promissora, a terra é muito forte, mas tem gigantes, né? E eu falava, amém. A vez foi, então, amém. É esse desafio que nós queremos. E aí, quando esse trabalho dos espias começou mais ou menos no mês de julho, agosto, setembro, mais ou menos, né? E teve carro que fundiu o motor, chuva todos os dias, meu irmão, foi, sabe? Mais de um carro fundiu o motor, foi tudo para desanimar. E aí, quando os espias disseram que aquela terra era boa, aquela terra era fértil, né? E aí, nesse momento, o bispo Robson, né, me levantou, eu e a pastora Silva como pastores. Isso aconteceu em dezembro de 2010, né? Dezembro de 2010, mais ou menos. Aí nós fomos levantar pastores. Aí que foi o reconhecimento do ministério, do ministério pastoral, né? Em finalzinho de 2010. E aí vocês vieram, nós estamos falando aqui da cidade de Areiópolis, que é onde o pastor Barnabé está até os dias de hoje ali com a igreja, reconciliar, cuidando daquelas vidas. E aí já logo em seguida ele te levantou, pastor, e o senhor já foi enviado para Areiópolis. Aí no dia 4 de fevereiro de 2011 foi estabelecido o Ministério Reconciliar em Areiópolis, né? E aí começou a nossa jornada realmente como pastor, né, amados irmãos? Tinham, né, igrejas, né, tradicionais, né, e hoje, graças a Deus, nós temos uma ótima, excelente comunhão, mas houve muita resistência. Sim. Porque a gente era uma igreja, né, uma igreja já mais moderna, né, o pentecostal, né, meu irmão, com palavra, com ensino, né, com pregações
com cultos racionais, né? Sim, sim. E o nosso propósito foi esse, o Ministério da Reconciliação. Reconciliar os desprezados, as prostitutas. Que ama o pecador e não o seu pecado. Não né? o seu pecado, que ama o pecador e não o seu pecado. E tinham muitas pessoas naquela cidade nessa situação. Então, o nosso ministério, até no início, foi chamado de Ministério Porta Larga, né? E realmente nós concordamos plenamente. Falei, glória a Deus, nós somos o Ministério Porta Larga, mas que anda no caminho estreito, né? Amém. Que anda, ensina e vive a palavra de Deus, né? E é legal porque nesse momento é o momento em que minha sogra já se achegou também, né? Que foi onde começou a minha história, né? E já, né? Então esse é um momento muito importante, a sua chegada na minha cidade de Areiópolis, Glória né? a Deus, amado. Aí um ministério alegre, né? Ministério feliz, onde a gente canta, onde a gente dança. Isso chocou um pouco, né? No princípio, né? As pessoas, né? E se achegando, muitos bêbados, muitas prostitutas, muitos endemoniados, muitos amados. E hoje, até hoje, a nossa igreja são essas pessoas que hoje libertas fazem parte, né? Amém. E ainda continua chegando pessoas dessas condições, né? Ainda a gente vê que nos dias de hoje, por mais de todo o trabalho que já vem sendo realizado, pela aceitação depois de tanto tempo estando ali, né? A interação que acabou tendo com as outras igrejas, ainda assim é uma luta muito grande naquela cidade, a gente percebe, né? E quando nós chegamos lá, a grande maioria, né, dos casais de Areiópolis, né? A grande maioria eram casais amaziados, né? E eles acabaram vindo para a igreja e a gente, né, com paciência, né, com atitude, né, pastoral e amor pelas ovelhas, a gente foi dando discipulado, ensinando os princípios corretos da palavra de Deus e foram muitos casamentos. E aí nesses 10 anos, de 2011 até 2021, 10 anos, foram mais de 60 casamentos. Glória a Deus. Na cidade de Areiópolis. Tivemos muitas pessoas batizadas, muitas pessoas libertas das influências do diabo, né, meu irmão? E nós temos aí um trabalho, né, um trabalho voluntário, né, com dependente químico de drogas e álcool, que levamos muitas pessoas a princípio para a clínica que nós tivemos, né? Que chamava Recado, e hoje atualmente, né, nós temos uma aliança com a Igreja Batista e eles nos servem, né, com a Cristolândia. A gente continua com esse trabalho, levando pessoas, muitas pessoas sendo... Fica em Bauru, né, Cristolândia? Cristolândia fica em Piratininga. Fica do ladinho ali. Do ladinho ali de Bauru. Nós continuamos com esse trabalho, né, um trabalho com as famílias, né? No princípio nós montamos a igreja em células, né? Sim. Um modelo, né, da visão celular, o modelo dos 12. Aí depois posteriormente nós saímos dessa visão, mas continuamos trabalhando com as famílias, né? Com as famílias. Esse é o nosso foco. Então o nosso ministério é o Ministério Reconciliar, o Ministério, né, da Reconciliação. Então, o nosso trabalho, o nosso foco é a cruz de Cristo. Amém. Né? Que no sentido horizontal da cruz de Cristo é reconciliar as pessoas com as pessoas. Reconciliar as famílias, o marido, a esposa, os filhos. Né? E no sentido, eu inverti, né? No sentido horizontal da cruz é reconciliar as famílias com as famílias, os pais com os filhos com os pais, os irmãos com os irmãos. E no sentido vertical da cruz, é reconciliar as pessoas com Cristo, com o Altíssimo. Né? Então, esse é o Ministério Reconciliar. Então, o nosso trabalho é esse trabalho, de casa em casa, de porta em porta, de família a família. Aí nós vemos que todo esse trabalho lindo que o senhor vem realizando, né? Não somente o senhor ainda, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia que está instalada aí no mundo, né, pastor? A gente vê a grande dificuldade do pastoreio, né, ser realizado neste momento. E eu queria que o senhor me falasse quais têm sido as maiores dificuldades, o que o senhor tem visto que tem feito com que as pessoas tenham se esfriado na fé, diante da visão que o senhor tem tido do seu povo lá que o senhor tem trabalhado. Amados irmãos, o que nós temos visto que realmente, né, que
que o último baluarte, a última resistência, né, para Satanás, o diabo, dominar o mundo é a igreja, né? Então, na minha visão, essa pandemia veio para atingir a igreja, né? Satanás, o diabo, levantou para que, se possível, tirar os escolhidos, porque a própria palavra fala que o mundo já é dele, né? O mundo já é dele, o mundo já está nas suas mãos. Quem lhes faltava? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele se levantou de forma avassaladora para colocar uma das maiores fortalezas que o diabo usa para cooptar as pessoas, que é o medo e a mentira, né? E a estratégia dele foi colocar o medo das pessoas, né? O medo da morte, né? O medo da morte. Apesar de nós ensinarmos, né, veementemente, com muita convicção, que nós somos apenas peregrinos, estamos de passagem aqui nesta terra, que Deus nos fez, amados, para nós o adorarmos no céu, né? E que nós estamos num curto período, né? O Salmo 90 fala que no curso normal da nossa vida, Salmo 90, versículo 10, que sobe a 70 anos e havendo vigor no tempo, né? Que nós estamos aqui nesta vida para nós escrevermos uma história, e essa história vai determinar se nós vamos morar no céu ou no inferno, né? Mas como nós não fomos feitos para morrer, né? A ideia da morte nos assusta, né, amados irmãos? O próprio Gênesis capítulo 2, né, versículo 9, a Bíblia nos ensina que Deus colocou duas árvores no centro do jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida é para que nós vivêssemos eternamente. Esse era o propósito de Deus, né, amados irmãos? Mas mesmo sabendo, mesmo ensinando, as pessoas têm um apego extraordinário à vida. E falou da morte, as pessoas entram em desespero. E essa pandemia veio causar, né, não temor, mas o medo da morte. E as pessoas acabaram se recolhendo, ouvindo a voz, né, meu irmão? Ouvindo a voz, digamos assim, do maligno, né? Sim. Porque nós sabemos que Satanás, o diabo, ele é espírito. Ele precisa de um cavalo, ele precisa usar alguém para propagar, né, as suas ideias. Então, infelizmente, eles usam, têm usado aí as autoridades que não têm temor a Deus, né, falando para ficar em casa, porque senão você vai morrer, né? E diante do temor da morte, e vindo de uma autoridade, as pessoas estão obedecendo, amados, e, né, deixando de ouvir a palavra de Deus, que Pedro, com muita autoridade, né, diante do sinédrio, falou: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas nós, na nossa timidez, acabamos ouvindo mais a voz, né, do homem. Infelizmente, até a igreja, né, num momento tão delicado, acabou ouvindo mais a voz do homem do que a voz de Deus, e acabou cortando também, deixando de cumprir o seu papel de hospital da alma, né? Exatamente isso, é o que a gente pensa também. Nós sabemos de todas essas dificuldades, né? Mas uma coisa que eu posso falar desse homem é que o Senhor tem um brilho, o brilho de Jesus, para a honra e glória dele, mas esse brilho está em sua vida. E a gente vê que o Senhor vive realmente, o Senhor se alegra com aqueles que se alegram, o Senhor se entristece com aqueles que estão tristes. E a gente vê que falta um pouco isso no pastoreio em alguns lugares, para que as pessoas possam realmente confiar. Agora, falando diretamente para aquele que está iniciando a sua jornada pastoral, aquele que está começando a sua caminhada para cuidar das suas ovelhas, o que o Senhor deixaria de dica para essa pessoa, da forma em que ela tem que viver, aonde ela se baseia na palavra, da forma que ela tem que viver no seu pastoreio? Amém. Então, amado irmão, o que eu digo é o seguinte: tem duas passagens da Bíblia muito marcantes no meu ministério, né, que me blinda contra as frustrações.
porque o que mais afeta assim, a vida pastoral são as frustrações, as decepções, às vezes a falta do reconhecimento e principalmente a falta da gratidão. É isso que afeta muito, infinitamente muito, o ministério pastoral, né? Mas nessa caminhada, Deus já me deu lá no princípio, né? Esse entendimento que a nossa luta não é contra sangue e carne, que a nossa luta não é contra as pessoas, que a nossa luta é contra o diabo, que é um espírito e usa as pessoas para levá-las ao pecado. Então eu olho para as pessoas, independente da circunstância dela, eu olho com misericórdia. Diante do erro, diante do pecado, eu olho para ela e falo, meu Deus, não é ela. Tenha misericórdia dela, porque não é ela. O meu foco, a minha visão é quem está por trás dela, agindo nela para que ela faça dessa forma. Então eu olho cada vida, cada alma, cada pessoa dessa forma, que não é ela, sabe? Que está agindo mal, mas é quem está por trás dela. Que habita no mundo invisível, que nós somos incapazes de ver com os olhos carnais, mas somente com os olhos da fé. Então é dessa forma que eu olho para cada pessoa. O meu olhar não é de mágoa, de rancor, mas é um olhar de misericórdia. Tá? E isso me sustenta. Tá? E para mim, então isso é a forma que eu olho para as pessoas, né? E a forma que eu olho para mim, né, como pastor, tá? O que me brinda é Mateus capítulo 25. Mateus, posso? Mateus capítulo 25. Eu vou ler só um trechinho. Pegar do auxílio, né? Isso, não tem jeito. Não tem jeito. Depois, né? Mas eu dou graças a Deus, amado, que eu me converti aos 23 anos, e hoje eu estou com 62, ó, dia 16 agora eu faço 63, glória a Deus. E estamos perseverando na presença do Senhor. E aí tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Em nome de Jesus. Mas a vista, o físico cansa um pouquinho, né? O físico cansa um pouquinho, a gente precisa do auxílio do alto, mas graças a Deus, né? Deus deu sabedoria aos homens, né, meu irmão? Tá? E essa passagem blinda o pastor, amados irmãos, contra as decepções, entendeu? Contra as decepções. Ah, eu esqueci de... É bem importante, né? Deixa eu desligar aqui, gente. Meu Deus, deixa eu desligar aqui. Deixa eu abaixar o tom aqui. Opa, aí. Pronto. Agora, acabou. Isso, agora tá. E diz assim, amados, os pastores que estão iniciando a tua caminhada, tá? O que me brinda, o que me faz permanecer, aí, de certa forma, na palavra, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e com ele todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? O que e com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos,
a mim Aleluia. me fizeste. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é isso, amados, que me blinda e que me fortalece, sabe? Porque Deus é Espírito. Nós não vemos Deus pela fé. Sabemos, amados irmãos, que Ele é a razão do nosso viver. E sentimos um desejo ardente de servi-lo. Mas Deus não precisa de nenhuma dessas coisas, né, amados irmãos? Não precisa do dinheiro, né? Não precisa da comida, né? E aí, as ovelhas perguntaram, mas senhor, quando? Tá? Fica claro que elas fizeram espontaneamente, fizeram sem nenhum interesse. Mas senhor, mas quando? O rei, né? O rei nu, o rei preso, né? Quando que tu estiveste nessa situação? Aí o nosso Deus, o seu infinito amor, falou, não, filho, não. Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, glória a Deus. Então, isso me blinda contra todas as frustrações, as decepções, me blinda contra toda a ingratidão. Porque toda vez que eu faço para alguém, tá? Que eu faço para alguém que está do meu lado, na realidade, eu estou fazendo para Deus. Independente de se houver gratidão do homem ou não tiver, não tem problema. Isso não me decepciona, não me entristece, porque eu fiz para Deus. Essa é a minha convicção. E eu sei que Deus recebe, que Deus reconhece. E Ele é o meu consolo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, né? Esse conselho que eu dou para os pastores, né? Para que não se frustrem, né? Porque normalmente nós nos frustramos com os homens, não com Deus. Sim. Né? É os homens que nos frustram, que abala muitas vezes o ministério pastoral. Mas não, tem essa visão. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra o diabo, contra os seus demônios. Né, amados? Tudo que nós fazemos para Deus, é para Ele. Para Ele é a nossa atenção. Amém? E sabemos que os nossos galardões, quando nós fizermos para Ele, virão, Ele reconhecerá, mesmo que os humanos. Então, eu me blindo, não tem problema. Amém? E se aquele que tocar em uma face, o senhor virar outra. Vira outra, não é fácil. Né? Mas é obediência. É bem isso mesmo. Amém. E a gente vê que diante de tudo isso, infelizmente, até dessa forma do Senhor administrar o reino de Deus aqui na terra, né? Aquilo que Deus lhe colocou como responsabilidade aqui, lhe traz às vezes pessoas com má intenções, né? Que tentam se aproveitar dessas situações. Né? E infelizmente a gente sabe que isso acontece. Às vezes essas pessoas acabam sendo usadas pelo inimigo para fazer com que o senhor pare, para fazer com que a caminhada pastoral ela pare, né? Então, como o senhor lida com essas situações quando assim aponta para a gente pelo menos uma situação que o senhor passou por uma transição difícil, uma solução difícil que o senhor teve que tomar dentro do ministério diante de alguma pessoa que tenha sido usada pelo inimigo? E aquilo que o senhor passou, que às vezes alguém também esteja passando, ou vai passar no momento que vê esse vídeo, já vai estar aí blindada já diante dessa situação. Exatamente. A gente começa narrando o seguinte, né, que às vezes a gente identifica nessas situações. A gente identifica. Amados, às vezes as pessoas pensam que a gente sendo ingênuo, muitas pessoas falam, poxa, pastor, já não dá vendo que a pessoa está se aproveitando. Isso é muito ingênuo. Eu falo, não, eu estou vendo sim. Eu tenho a exata dimensão do que está acontecendo. Porque a palavra em Lucas 12:2 fala que nada ficará encoberto, que no seu tempo tudo será revelado. Então, descansa no Senhor. E o que o Senhor Jesus nos ensina? Tá? A respeito do joio e do trigo. O que Ele nos ensina? Que no meio do trigo vai ter joio. E qual que é o ensinamento de Jesus? É para tirar? É para tirar o joio do meio do trigo? Não. Ele fala que o joio tem que crescer junto com o trigo. E na época da colheita, o Senhor arrancará o joio do meio do trigo e lançará ao fogo para ser queimado. Então, meu irmão, nós temos que ser obedientes, né? Deixa o Senhor, nós temos que ser obedientes. Se Ele fala,
Se o Senhor Jesus nos instrui e a gente crê na tua palavra, é assim que eu concordo. Amados irmãos, desde, e sempre foi assim. E sempre Deus tirou, né, amados? Sempre entrou com a providência. Sempre entrou com a providência, né? E a situação mais crítica que eu tive foi que, num determinado momento, um líder, né, que comia comigo, andava comigo, participava de tudo da minha vida, né, conhecia a minha história, talvez muito melhor, né, do que eu, e num determinado momento, né, meu irmão, né, e como eu digo, não foi ele, né, não foi a pessoa, sim, mas quem estava por trás. Por isso não tem mágoa, teve reconciliação, não tem, porque nós temos que viver a palavra, né? Porque eu ensino sempre que a palavra que nós aprendemos, que nós somos ministrados, não é para o momento bom, é para o momento da dificuldade. É o que Efésios 6, 10 e 11 fala, sim, né, meus irmãos? Ficar revestidos da armadura de Deus para o dia bom? Não, para o dia mal. Né? É para o dia mal. Então a palavra é para ser vivida no dia mal. É o momento de nós exercermos, né, amados? Então, houve, né, esse levante, né? Nós nos mantivemos ali com muita angústia, muito angustiado, né, amados irmãos? Muito angustiado diante daquela situação de não defesa, né, e tudo mais ali, né, sozinho, né, diante ali, porque ele não dava para compartilhar, mas o Senhor trabalhou de forma maravilhosa, de forma espetacular, né, amados irmãos? E hoje, né, somos amigos. Nós somos o Ministério Reconciliar, né? E houve a reconciliação. Houve a reconciliação. Para a glória de Deus. Esse é o nosso ministério, amado. Senão eu tenho que tirar esse nome, se não for dessa forma. Mesmo diante de todo o levante, mesmo diante de toda a frustração, o Senhor, amados, cumpriu o teu papel. E assim como outros, né? Separou o joio do trigo. Amém. Né, meu irmão? E muitos, né, que eram o joio se tornando trigo aí para agora. Glória a Deus, glória a Deus. Você continua na caminhada hoje como uma ovelha obediente. Graças a Deus. Que legal. Pastor, eu vou fazer agora, eu vou colocar para o senhor algumas palavras que eu quero que o senhor traga a definição para nós, o que é na sua vida essas palavras que eu vou dizer, essas pessoas e tudo mais, tá? Então, em poucas palavras, o senhor vai definir para a gente o que significa na sua vida isso que eu vou dizer. Deus, tá? Amém, vamos tentar. Vamos lá. Deus é aquele que me criou para que um dia eu possa adorá-lo lá no céu, no lugar daqueles anjos, daqueles demônios que se rebelaram contra ele e perderam o seu direito. E por causa disso, Deus nos fez. Deus me fez você e fez todos nós para que um dia nós pudéssemos adorá-lo no céu. Amém. Esse é o meu Deus. Família. Família, amados irmãos, é a base do cristão, né? É a base. Deus, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Porque o plano de Deus, não dá para ser tão rápido. Gênesis 1:26, né, meu irmão? Gênesis 1:26, o que Deus fez? Deus criou a família, né? Façamos para o homem uma ajudadora, homem e mulher. E qual que foi a ordem, amado irmão? Isso foi antes da queda, porque a queda foi em Gênesis 2, né? Gênesis 3, né? Gênesis 3 que foi a queda. Tá? Mas em Gênesis 1:26, qual que foi a ordem que Deus deu para o homem? Façamos o homem e a mulher e povoai a terra. Povoai a terra. Então a família é o propósito de Deus para povoar a terra, que é o povo que vai ser levado, escolhido para morar no céu. Então isso é a família. Glória a Deus. A família é a estrutura que Deus criou para ter homens e mulheres que o adoram, que o buscam para conquistar o direito de espírito e verdade para adorá-lo no céu. Amém. Amém. Igreja. Igreja, amados irmãos. Eu tenho ensinado para o povo o seguinte: muitos falam, eu oro em casa, eu busco em casa, eu não preciso ir na igreja,
né? Porque Deus me ouve daqui mesmo, mas a igreja, amados irmãos, é a promessa de Cristo. Que Cristo voltará para buscar a igreja, tá? Onde Ele é o cabeça, né? E nós somos, e a igreja é o corpo, e nós somos os membros do corpo. Então, quando Jesus voltar, Ele não vai vir para buscar membro, perna, braço e mão. Ele vai vir para buscar o corpo, que é quem? A igreja. E só irão para a glória aqueles que estiverem ligados no corpo, né? E a igreja. Então, para que a nossa esperança em Cristo para irmos para o céu é através da igreja. Amém? Então, a igreja digamos assim, não sei se eu poderia, é o veículo que nos levará ao céu. Amém? Glória a Deus. Amém. Aí, esposa. Eu levaria muito tempo. Meu irmão, a esposa, amados irmãos, é aquela companheira fiel que Deus escolheu lá no Jardim do Éden. Quantos anos já? Quantos anos? 38. Oh, glória! 38 anos, amados irmãos. A esposa, né, que Deus me escolheu ainda jovem, né? Aí com 20 anos eu conheci. Deus nos levou ao casamento, né? E nasceram 3 filhos maravilhosos que foram ali educados, né, meus irmãos, princípios ali, cristãos, né? Mas os jovens, infelizmente, eles não têm a mesma dedicação, eles vão ter quando for um pouquinho mais velho, mas todos tementes ao Senhor, sabe? Homens de Deus, homens valorosos, homens que respeitam o pai e a mãe, né, amados irmãos? E família. E hoje, com 38 anos de casado, né, eu e a minha esposa, ainda namorando, nos abraçando. Olha, saímos de braço dado, né, meu irmão? Eu ainda acaricio o seu cabelo, né, o seu rosto, já tem algumas ruguinhas, já não tem a mesma vitalidade, né, dos 20 anos, o cabelinho já está um pouquinho branco, mais sequinho, a pele já não tão macia, mas é a minha esposa que Deus nos escolheu. É a escolhida. É a escolhida de Deus para minha vida. Amém. Glória a Deus. Filhos. Filhos. Você falou dos filhos aí, mas o que é filho do senhor? Meu irmão. Olha, eu digo o seguinte, tá? Amém. Posso ser contrariado, contestado, gente. Não tem problema não. Eu digo o seguinte, olha, pode ter pais tão presentes como eu na vida dos meus filhos, né? Mas acho que meio difícil. Eu fui muito presente, a minha esposa contribuiu muito porque eu viajava, né? Eu viajava bastante, né? Mas os finais de semana eu ficava com meus filhos, eu sempre brinquei com eles, eu sempre sentei com eles, sempre joguei bola, sempre pesquei, tá? Mas eu aprendi algo do meu pai. Meu pai, na sua simplicidade, né, ele falava, olha, filho se educa dando um tapa e um beijo. Então foi dessa forma, eu amei muito, eu amo muito os meus filhos, são meus amigos, sabe? Nós nos damos muito bem, mas eu os criei de acordo com os princípios cristãos. E hoje são 3 homens, né? São Marco Aurélio, Paulo César e Fábio Henrique, mas são 3 homens valorosos, para a glória de Deus. São minhas joias, são os meus tesouros, para a glória de Deus. Amém. Amém. E as ovelhas? As ovelhas são os amores da minha vida. Né? As ovelhas são aquilo que eu mais prezo, né? Cada uma delas. Eu digo, irmão, nossa igreja, nós chegamos a ter aí 210 membros, né? Uma cidade de 13 mil habitantes. Hoje já não são tantos, não. Hoje nós somos em torno de 150 e com a pandemia nós temos uma frequência de 60, 70, mas todos permanecem. Um vem no domingo, um vem na quinta, o outro não vem, aí fica desde o domingo sem vir, mas aí vem de novo. Para a glória de Deus, nós não perdemos praticamente nenhuma ovelha. Só aquelas que se desviaram dos caminhos do Senhor, que, né, infelizmente. Mas eu digo, amado irmão, que todas as famílias indistintamente receberam a minha visita pelo menos uma vez.
Eu tenho certeza, eu não tenho esse controle, mas a grande maioria, pelo menos mais de uma vez, eu os visitei, discipulei, jantei, almocei, corrigi, né, meu irmão? Disciplinamos, orientamos, amamos, oramos, ungimos, tá? Essas são as minhas ovelhas, que eu cuido com todo zelo, todo carinho, e não tem diferença, não tem exceção, todas, tá? São desfruto aí da mesma igualdade perante o Senhor. Amém. Amém? Terra, plano terrestre que nós vivemos. Meu irmão, a Bíblia, em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, fala, olha, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu amo o mundo, amo a terra, né, amados irmãos? E eu falo para muitas pessoas, gente, eu não quero morrer não, eu quero viver. A vida é boa, né? A vida é maravilhosa, tá? Então eu quero vivê-la da melhor forma possível, né? Porque, né, eu ensino isso para as pessoas, né, meu irmão? Mas que a nossa vida não se limita apenas a esta vida, tá? Eu acho a terra linda, a terra boa, a terra maravilhosa, amados irmãos, né? E entendi que nós estamos aqui com um propósito, de escrevermos uma história na terra. É aqui que nós vamos escrever a nossa história. E nós temos uma única chance, uma única oportunidade. E a nossa história desta vida na terra vai determinar aonde nós vamos morar no futuro. Se no céu ou no inferno. Então eu amo essa terra, quero viver bem, eu prezo por este lugar. Irmão, na minha concepção, Deus nos colocou para morar na terra por ser o pior lugar do universo. Ele nos fez do pó da terra. O pó da terra, você já viu alguma serventia no pó? O pó nenhuma. Mas Deus nos fez do pó da terra. Então, para mim, a terra é o pior lugar do mundo. Mas é um lugar lindo, maravilhoso. Quantas riquezas que Deus colocou, quanto ouro, quanta prata, quanto diamante, quanta água, quantas riquezas que Deus colocou nesse mundo, quantas coisas lindas e maravilhosas. E para quem que Deus fez? O irmão diz, para nós desfrutarmos. Certeza. Mas não é o fim, é o começo. E nós estamos aqui para escrever uma história, uma linda história. E para a gente finalizar, que essa história, o que é o céu para o Senhor? Amado irmão, meu Deus, eu fico imaginando todo dia. Isso que eu ia falar, o que o Senhor espera que seja o céu, né? Porque o Senhor ainda não está lá, né? Então o que o Senhor espera que seja o céu, né? Meu irmão. Puxa, irmão, como nós falamos, se eu, na minha concepção, a Terra é o pior lugar do universo. E é tão boa, a vida aqui na Terra é tão boa, tão maravilhosa, né, meu irmão? Apesar que a nossa expectativa não está aqui, imagina o céu. Imagina o céu. Irmão, eu não tenho dimensão, né? Só pela descrição, né, de Apocalipse 20, ali, né, meu irmão? Por uma breve descrição, né? Falar, as ruas serão de ouro, né, meu irmão? Ornamentada com todos os tipos de pedras preciosas. Lá não haverá nem dia e nem noite. Irmão, já imaginou? Nem dia e nem noite, porque a glória de Deus iluminará aquele lugar. E a Bíblia fala que, por que o homem envelheceu e morreu? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, 21, 22, 23, 24, fala que por que nós envelhecemos e morremos? Porque Deus nos expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Por que eles foram expulsos de lá? Para não comer da árvore da vida. E o fato de não podermos comer a árvore da vida, porque nós perdemos acesso à árvore da vida, nós começamos a envelhecer até a morte. Mas lá na descrição do céu, lá de Apocalipse 20, 21, a Bíblia fala que do trono de Deus correrá um rio de águas cristalinas. E esse rio
cortará a cidade santa, a nova Jerusalém. E nas margens desse rio serão plantadas 12 árvores que darão 12 frutos. Que árvore da vida, amados. E lá no céu nós poderemos comer a árvore da vida e viver eternamente num lugar lindo e maravilhoso. Que Jesus em João 14 falou: olha, eu vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, e quando elas ficarem prontas, eu voltarei, para que aonde vocês estejam comigo. E aí Tomé pergunta ao Senhor: qual é o caminho para nós chegarmos até esse lugar? Aí Jesus responde com a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém. Essa é a minha expectativa. É isso que me move, amados. É isso que me dá sentido a essa vida na terra. É isso porque eu tenho essa viva expectativa que mesmo que eu morrer antes que isso aconteça, e nesse dia que Jesus voltar, Ele nos dará vida novamente. Amém. Ele nos dará vida, nos dará vida. Amados irmãos, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Por que será que Deus preserva os nossos ossos lá no cemitério? O profeta Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos, ele nos dá a resposta, amado. Que quando Jesus voltar, Ele visitará os cemitérios do mundo todo e vai profetizar sobre aqueles ossos. E cada osso se juntará ao teu osso. Cada osso do teu osso, Ele colocará nervo, carne e pele, mas não terá vida. E aí o que Ele vai fazer? Dos 4 ventos Ele vai soprar o teu espírito, e nós voltaremos a viver por toda a eternidade nesse lugar lindo e maravilhoso, chamado céu, que certamente Jesus já nos preparou, e em breve Ele estará aqui para nos levar. Amém. Amém. Eu creio, Deus, eu creio. Bom, você pode ver aí que não tem como falar para esse homem: fala um pouquinho a respeito disso, porque Deus fala através dele, realmente é algo maravilhoso. Eu posso definir a vida desse pastor por uma palavra que a gente vê na Bíblia, que está em Lucas 15, do versículo 3 ao versículo 7. É a definição desse pastor, que fala o seguinte: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E isso é a vida desse homem, porque ele busca um a um, que quando deixa de vir ao culto, quando deixa de estar na casa do Senhor, ele vai na casa da pessoa saber o porquê. Por que você não está na igreja? O que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? O que você está precisando? Essa é a vida do pastor Barnabé. Se você não tem a oportunidade de conhecer esse homem ainda, você pode conhecer melhor frequentando a igreja dele, lá na cidade de Areiópolis, Ministério Reconciliar. Dá uma passadinha um dia que você estiver por perto, você vai ter o prazer de poder conhecer essa pessoa de perto, sentir exatamente aquilo que ele tem para nos entregar, que é o amor de Cristo. Eu quero te agradecer, pastor, te agradecer por esse momento mais do que especial. Na verdade é um presente para a gente, para mim, para minha casa, é um presente para quem vai estar assistindo tudo isso também. O Senhor tem muito para nos ensinar. Que Deus continue te usando por muito e muito, muito tempo. Amém. O Senhor não pode cumprir o Salmo 90 nessa terra. O Senhor tem que viver 100, 120,
130, 140 anos. Amém. Porque nós precisamos de pessoas assim como o Senhor aqui. O reino de Deus precisa de pessoas como o Senhor. Para a honra e glória do Reino. Eu quero, pastor, pedir que o Senhor deixe para a gente uma oração, aquilo que vem no seu coração, aquilo que Deus coloca no seu coração, para que todos nós possamos ser abençoados por Deus através da sua vida, e para que possamos nos despedir também dos nossos irmãos e deixar aqui um saborzinho de quero mais, que a gente ainda vai ter outras oportunidades juntos aqui, tá bom? Fica na liberdade, então. Ai, Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado por esse momento tão especial que podemos viver, amado Pai, junto com esses meus filhos amados, a Ana Carolina e o Diego, amado Pai, que eu aprendi a amá-los desde há muito tempo, Senhor Deus, e que até hoje, Pai amado, mantemos a nossa união, mantemos a nossa comunhão, e estamos sempre juntos na alegria e na tristeza, Pai. E eu desejo, Deus amado, que seja com todos os pastores, com todos os líderes, Senhor Deus, que verdadeiramente possam ter esse vínculo, essa comunhão com as tuas ovelhas. Que o Espírito do Senhor venha brindar, meu Pai, todos os pastores, todos os líderes, Deus amado, com o teu amor, com a tua presença, Senhor, impedindo, Deus, que eles sejam afetados no emocional, no espiritual, no físico, Senhor Deus, porque nós temos um chamado, nós precisamos cumprir esse chamado, Pai, que o Senhor verdadeiramente possa nos usar, para que através da nossa vida, do nosso testemunho, possamos alcançar muitas vidas, Pai, porque a Tua Palavra nos ensina que o Senhor veio a este mundo, Senhor Jesus, para que todos se salvem, e o Senhor foi para nos preparar lugar, e nos deixou o ministério da reconciliação, o Senhor nos deixou o ministério da pacificação, o Senhor nos deixou, Deus amado, o ministério do amor, Pai amado, para que através dele as almas sejam alcançadas, que as almas sejam tiradas das mãos do diabo, das mãos do maligno, para que as almas possam conhecer os teus planos, conhecer os teus propósitos, Pai. Eis-nos aqui, estamos à disposição do Senhor, Pai amado, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Nos ajuda, nos proteja, nos guarda, Pai, nos dá saúde física, espiritual, emocional, financeira, para que nós possamos, Deus amado, levar esta obra avante, Deus, até que o Senhor volte para buscar o teu povo e a tua igreja, Pai. Senhor Deus, sara as igrejas desta terra, Pai, para que verdadeiramente a igreja possa ser o hospital da alma, neste momento tão crítico, tão difícil, Deus amado, em que nós estamos vivendo, onde que a fé tem sido afrontada, onde a fé tem sido abalada, Senhor Deus, onde as estruturas têm sido abaladas, Senhor Deus, e o homem está com medo, está amedrontado, Senhor Deus, que o Senhor possa, Deus amado, trazer vida, fé, esperança, que o Senhor possa se manifestar, Senhor, na vida das igrejas, na vida daqueles que são o teu povo, para que nós possamos suportar, Pai, este momento difícil, na fé, vivendo e andando na tua presença, amado Pai, para que até que o Senhor dê o desfecho final, que só o Senhor sabe, que só o Senhor conhece, mas que nós sabemos, meu Pai, para aqueles que o buscam, para aqueles que o servem, para aqueles que o servem, será um final triunfal, Pai. É nisso que nós acreditamos. Por isso nós, Deus amado, te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Meu irmão, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, faz com que o reino do Senhor avance, faça com que as pessoas conheçam todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, pois é para você que nós temos feito tudo isso, para que a palavra de Deus alcance a sua vida e daqueles que estão próximos a você. Eu quero te agradecer pelo momento que você ficou conosco e que você fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Até breve. Deus abençoe.